Sua dica, nossa obra. O podcast para quem pensa em construir, reformar ou decorar seu imóvel. Apresentação de Flávio Falciano. Olá, tudo bem? Dando continuidade à ideia de dedicar episódios para falar sobre a reforma de cada um dos cômodos da casa, hoje vamos dar espaço para uma área super importante, mas que as pessoas não valorizam muito na hora de reformar: a lavanderia, também conhecida como área de serviço. A ideia aqui é dar dicas para que esse espaço fundamental da casa fique prático e, ao mesmo tempo, organizado e bonito. Por que não? Como a lavanderia é uma área de trabalho, o passo inicial antes de começar uma reforma é levar em consideração o que você acha que funciona bem no seu espaço e o que você gostaria de mudar. Para tanto, faça uma lista colocando todos os itens, desde máquina de lavar e secar, passando por vassouras, produtos de limpeza e o que mais você julgar importante. Muitas pessoas acham que a lavanderia deve ser lotada de armários, mas as prateleiras são grandes aliadas desse espaço. Afinal, permitem que você tenha tudo o que precisa ao alcance das mãos e são infinitamente mais baratas. Pense em colocá-las prioritariamente em espaços como acima da máquina de lavar ou do tanque. E para deixar as coisas organizadas e dar um ar muito mais bonito no espaço, compre aquelas cestas organizadoras de tamanho maior para separar e identificar os itens por categoria. E aqui vai uma dica super legal para usar de forma criativa a parte de baixo das prateleiras. Você pode pegar aqueles vidrinhos de papinhas de nenê e pregar a tampa na parte de baixo da prateleira. Aí você usa os vidros para colocar coisas pequenas que lhe são úteis no dia a dia, como botões, pregos ou parafusos. Como a tampa fica fixa, porque está pregada, para ficar pendurado basta você rosquear o vidro na tampa. Quando você precisar usar, basta desrosquear o vidro. Olha, não sabia não. Falando em tanque, não deixe de utilizar a área embaixo dele. Qualquer que seja o tipo de tanque, dá para fazer um pequeno armário embaixo para você guardar alguns produtos de limpeza e principalmente os baldes, que ocupam um bom espaço. Mas se você realmente não fica sem armários na sua área de serviço, pense que é importante que eles estejam um pouco acima do chão, porque essa área tem muita umidade e normalmente o piso é lavado. Então você tem duas alternativas: ou instala os armários suspensos, ou faz o que chamamos de roda-base. Um pequeno degrau, como um rodapé saliente, normalmente feito de tijolinhos, que você cobre com o mesmo revestimento do piso. Esse roda-base deve ficar uns 10 centímetros para dentro da face dos armários ou das bancadas, para que você não bata a ponta dos pés quando for abrir ou pegar algum produto. Normalmente, as áreas de serviço possuem as paredes totalmente revestidas de azulejos. É claro que você pode trocá-los numa reforma, mas se quiser evitar o quebra-quebra, uma alternativa é pintar os azulejos com tinta própria para isso. Nesse caso, invista numa cor neutra, como branco, e decore pontos específicos do espaço com adesivos. Por exemplo, aqueles que imitam pastilhas coloridas. O efeito é incrível! E você mesmo pode fazer tudo isso. É claro que a peça fundamental numa lavanderia é a máquina de lavar roupas. Numa reforma, esse deve ser o item que se define primeiro. Se você pretende mudar a máquina de lugar ou comprar outro tipo de máquina, pense sempre nas implicações. Por exemplo, o lugar onde a máquina vai ficar deve garantir uma saída de água para esvaziá-la depois de bater a roupa. Já se a sua máquina for do tipo que tem abertura frontal, pense em fazer uma base para colocá-la em cima. Assim você não precisa estar abaixando sempre que vai colocar ou tirar roupas da máquina. E ainda pode ganhar uma gaveta, por exemplo, para guardar algumas coisas. Uma outra coisa importantíssima e que não pode faltar numa lavanderia são os varais. E essa regra vale mesmo que você tenha máquina de secar.
E aqui a questão é quase uma equação matemática. Você tem que levar em consideração o espaço que você tem, a quantidade de roupas que será colocada para secar, onde fica a área de maior ventilação e como ficará a circulação com esse varal montado e cheio de roupa. Para facilitar, existe uma infinidade de tipos e modelos de varais, de chão, de parede, de teto e até retráteis. Uma coisa que facilita muito a organização e o dia a dia numa área de serviço é ter uma bancada. É nela que você vai separar e até dobrar a roupa, por exemplo, além de poder fazer alguns consertos domésticos. Aqui você tem duas possibilidades. Se o espaço e o orçamento permitirem, o ideal é instalar um armário baixo e usar o tampo como bancada. Mas se isso for inviável, uma alternativa é adaptar aquelas mesas retráteis, normalmente usadas na cozinha, que ficam dobradas na parede e você puxa para travar aberta quando for utilizar. Falando do piso, o natural é que seja revestimento cerâmico, porque essa área é muito molhada. A dica aqui é sempre atentar muito bem para o desnível para escoamento da água e a existência de ralo que dê conta dessa vazão. Essa dica é ainda mais importante quando se usa a área de serviço como banheiro para os nossos pets. Isso faz com que o espaço tenha que ser lavado ainda com mais frequência. E se o escoamento não for adequado, vai dar uma dor de cabeça enorme. E não deixe nunca de decorar o seu espaço de lavanderia. É muito mais legal você ter que trabalhar num espaço com um aspecto mais agradável. Para tanto, pense em colocar alguns quadros em espaços vazios das paredes e sempre coloque plantas nesse espaço. Pode ser em cima de uma das prateleiras ou penduradas por pendentes presos na parte alta das paredes. E aí, gostou dessas dicas para a área de serviço ou a lavanderia? Semana que vem tem mais! Aqui no nosso podcast, Sua Dica, Nossa Obra. O podcast Sua Dica, Nossa Obra é mais uma ferramenta do nosso canal para te ajudar a concretizar o sonho de construir, reformar ou decorar o seu imóvel. Te aguardamos no próximo programa.